A existência humana não começa no nascimento, nem termina com a morte. Aquilo que chamamos de vida é apenas um capítulo dentro de uma jornada muito mais ampla da consciência. Uma jornada que se estende através de múltiplas experiências, corpos, épocas e circunstâncias. A consciência evolui, e essa evolução ocorre através de um processo contínuo de aprendizado, onde cada encarnação oferece oportunidades específicas para o crescimento interior. A esse ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento, as tradições espirituais dão o nome de roda de Sansara. Essa roda não é um castigo, ela é um mecanismo de aprendizado. A consciência, ainda envolvida em ilusões, desejos, medos e apegos, retorna repetidamente à experiência material para compreender a si mesma. Cada vida traz desafios diferentes, mas todos têm um propósito em comum: revelar aquilo que ainda não foi integrado na consciência. As dores não são aleatórias. Os conflitos não são acidentais. As relações não são coincidência. Tudo aquilo que se repete na vida de um indivíduo aponta para padrões internos que ainda não foram transcendidos. Assim, a reencarnação não é apenas um retorno ao mundo físico. Ela é um espelho que reflete, vida após vida, aquilo que a consciência ainda precisa reconhecer, curar e transformar. Muitas vezes, aquilo que não foi resolvido em uma existência retorna em outra. Emoções intensas, medos sem causa aparente, tendências repetitivas, dificuldades persistentes. Tudo isso pode ter raízes profundas que atravessam diferentes encarnações. A consciência carrega impressões, carrega memórias sutis, carrega marcas energéticas que moldam sua forma de perceber e reagir à vida. Enquanto esses conteúdos permanecem inconscientes, o ciclo continua, a roda gira, e a consciência retorna, não por obrigação externa, mas por afinidade interna. Entretanto, chega um momento em que a consciência começa a despertar. Ela começa a perceber que está presa em padrões repetitivos. Começa a questionar o sentido da vida. Começa a buscar algo além da matéria, além dos desejos passageiros e das ilusões do ego. Esse é o início do verdadeiro caminho espiritual. O despertar da consciência. Nesse ponto, a vida deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos externos e passa a ser um processo interno de transformação. A pessoa começa a observar a si mesma. Começa a reconhecer suas sombras. Começa a perceber que muitos dos seus sofrimentos não vêm do mundo, mas de dentro. Esse reconhecimento é fundamental, porque é somente quando a consciência assume responsabilidade por si mesma que o processo de libertação pode começar. A roda de Sansara é sustentada por 3 forças principais: o apego, a ignorância e a identificação com o ego. O apego prende a consciência aos desejos e às experiências materiais. A ignorância impede que ela veja a realidade como ela é, e o ego cria a ilusão de um eu separado que luta constantemente para se afirmar, se proteger e se satisfazer. Enquanto essas forças dominam a consciência, o ciclo de reencarnações continua. Mas à medida que a consciência desperta, algo começa a mudar. O indivíduo começa a se desapegar, começa a compreender a impermanência de todas as coisas, começa a perceber que aquilo que ele chamava de eu é, na verdade, um conjunto de condicionamentos, memórias e padrões adquiridos ao longo do tempo.
Essa percepção não é intelectual, ela é experiencial. E quando ela acontece de forma profunda, a consciência começa a se libertar. A libertação da roda de Sansara não significa necessariamente deixar de reencarnar imediatamente. Significa, antes de tudo, deixar de estar preso. É possível que um ser ainda retorne ao mundo físico, mas já não o faz por compulsão inconsciente. Retorna por escolha, retorna por missão, retorna por amor. Nesse estágio, a consciência já não se identifica com o sofrimento da mesma forma. Ela compreende a natureza transitória da vida, compreende os mecanismos da mente e, principalmente, compreende a si mesma. A evolução da consciência não está relacionada ao acúmulo de experiências externas, mas à capacidade de integrar aquilo que foi vivido. Não importa quantas vidas alguém tenha tido. O que importa é o nível de consciência que foi desenvolvido através delas. Alguns despertam mais cedo, outros levam mais tempo. Mas todos, inevitavelmente, caminham em direção à mesma realidade: o reconhecimento da sua verdadeira natureza. A roda de Sansara continua girando para aqueles que ainda estão presos às ilusões. Mas para aqueles que despertam, ela perde a força. E em determinado momento, deixa de existir como prisão. O fim desse ciclo não é o fim da existência, é o fim da ignorância, é o fim do apego, é o fim da identificação com aquilo que não é essencial. O que permanece é a consciência livre, lúcida, inteira, em paz. E é nesse estado que a jornada finalmente deixa de ser um ciclo e se torna liberdade.